Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a gente no outro horário, né? E não no nosso ao vivo. É verdade. E aí, Lula, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Que bom, que bom. É correria essa semana? Sim, absolutamente. Mais ainda no momento que nós estamos vivendo, que estamos prestes a ter eleições e a gente tem que focar também nisso, porque além de dever social, né? Civil, não é social, é dever cívico de cada um. É verdade. Existe também um pouco daquela coisa de quem vai ser, como será o novo governo, que governo será, o que nos traz, né, esse novo cenário político. E para isso, logicamente, nós convidamos a Rafael Guimarães, que ele é cientista político. Obrigado, Rafael, por ter vindo. Obrigado, boa noite, Luiz, boa noite, Lola, boa noite a todo mundo que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Pô, obrigado, cara, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Porque, por exemplo, eu não entendo muito de política, eu sou um cara bem ruim de política, assim, e com certeza tem muita gente em casa também, e é legal você vir aqui para, né? Mas é sempre bom procurar saber sobre política, né? Até porque, como diz um ditado, o preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. É verdade. Então, verdade. Muito bem. Mas além disso, claramente tem que ter informação, mas tem muita gente que acha que tem informação. Sabe aquele achismo, aquela coisa de muita opinião e pouco análise, pouco criterioso análise. Eu acho que você, com estudos que você já tem, você pode dar uma visão bastante mais neutra e com bastante conteúdo. Isso aí. Na verdade, quando eu comecei as minhas redes sociais, meu principal objetivo era esse. Eu via muita gente, tanto no meu círculo social, tanto no meu círculo de mídias sociais, presencial ou amigos de internet, que achava que tinha informação pela informação que foi divulgada na mídia de uma forma incorreta, ou até mesmo de uma forma meia-verdade, por assim dizer, ou até totalmente errada. E aí eu vi aquilo e eu pensei comigo, cara, eu vou tentar dar uma luz para essa população, para algumas pessoas que estão em dúvida, para esclarecer algumas coisas, que tem coisas ali que são colocadas que não têm o mínimo cabimento e entram na cabeça das pessoas como verdade. Até porque não se trata simplesmente de um partido político ou outro partido político. Tem todo um estúdio, tem todo um conteúdo que a gente deveria também dominar. Aqui não se trata simplesmente de ter ser de direita ou de esquerda. Isso aí. Com certeza, não se trata sobre ser direita ou esquerda. Se trata sobre trazer a informação correta e analisar os fatos da forma que eles são. E como é que você acha hoje o cenário político, assim, a saúde política hoje, como é que ela tá? Porque assim, eu percebo que deu um embananamento, como é que eu falo? A palavra embananamento existe? Não sei. Embaralhou a cabeça da galera, porque são muitas informações. Muita confusão, digamos. Muita confusão, Exato. Isso. Eu acho que eu tenho uma tese que é o seguinte: o brasileiro, ele evoluiu muito o interesse dele por política, só que ao mesmo tempo a maturidade para lidar com a opinião divergente não cresceu acompanhando o interesse. Certo. Então o interesse cresceu muito e essa maturidade para lidar com a opinião, nem tanto. Então acaba criando uma polarização muito grande entre as pessoas. Aí você vê muita briga, muita confusão. Né, cara? Aí pessoas se xingando, pessoas tendo problema. E é uma coisa que eu já até falei nas minhas redes sociais. Interesse em política todo mundo tem que ter, todo mundo tem que conversar sobre isso e trocar ideias. Só que a partir do momento que você parte para um lado de você querer ofender o outro, menosprezar a opinião do outro, você não vai conseguir convencer ninguém a nada. Você tem que trazer seus argumentos, seus pontos, os fatos, para você mostrar e tentar convencer a opinião da outra pessoa. Você fazendo de uma forma reptiliana, de atacar a pessoa e falar com falta de educação, você não vai conseguir, a única coisa que você vai conseguir é a inimizade da outra pessoa. Verdade. Não, e hoje tem até, tipo, em famílias, né? Você vê muito isso, grupo, não falo mais com essa porque brigas nas redes sociais. E eu acho tão desnecessário isso, porque totalmente. Irmãos que não se falam, tipo. Agora, Rafael, só para as pessoas entenderem e sentirem que eles podem confiar na sua opinião, porque é justamente que a gente quer que eles entendam que você tem critério para falar, gostaria que você contasse qual é a sua formação. Então, eu sou formado em Ciências Políticas e estou agora cursando Gestão Pública também. Ah, caramba. Perfeito. Como é que é, tipo...
como é que é... Só para as pessoas entenderem, o que é ciências políticas? Tipo, a pessoa estuda... Você estuda ciências políticas, como é que é esse estudo? Tipo, baseado em quê? Sabe? É uma carreira universitária, na verdade. Mas assim, tipo, o que o cara aprende? Ele aprende o... Você aprende como funcionam as regras, como é que funciona os poderes políticos, qual poder tem a responsabilidade sobre o quê, como funciona para se passar uma lei, como funciona para ser uma PEC e etc. Entendi. E você aprende como funciona basicamente o sistema para você poder fazer uma análise do momento do que está acontecendo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Entendi. Ciência política é uma carreira bastante completa, porque ela tem várias áreas que ela abarca, dá bastante conteúdo, dá bastante informação, desde o lado histórico, como o lado filosófico, o lado social, também economia também, um pouco de economia, um pouco de direito, é bastante completa. Então, bastante completa. ela prepara um profissional realmente para poder dar a cara e para poder falar e ter autoridade para falar. Isso aí, verdade. Agora, voltando ao cenário atual, nós estamos prestes a ter as eleições. Nossa, é mesmo, já como que você vê? Me conte, eu não quero a sua opinião pessoal, eu quero que você me faça, se possível, os dois análises. O que aconteceria se vê um governo, o que aconteceria se vê outro governo? Olha, na minha opinião, é o seguinte. É extremamente complicado a gente ter uma previsão exata, mas eu acho que um governo como o do PT, que teve todos os escândalos de corrupção, que teve todos esses problemas, voltar ao cenário político e voltar a governar o país, eu acho que pode ser bastante prejudicial, porque vai afastar bastante investimento externo, porque é aquilo. De outros países, né? Tipo, que ele investir quando e tal. tem esse tipo de coisa, você perde a confiança. Para você ter investimento no seu país, investimento exterior no seu país, tem que ter confiança que aquele país é um país sério. E quando um país reelege uma pessoa que passou por todos aqueles problemas, a gente acaba perdendo credibilidade lá fora. As pessoas pegam meio com um pé atrás de tipo, vou investir, o dinheiro que eu vou investir no país pode ter algum problema. Luiz, só para você ter uma ideia, eu não sou partidária, eu não tenho nenhum partido, eu não sou a favor de nenhum nem outro, me considero uma pessoa apolítica, porém, uns fatos que eu acompanhei há um par de anos atrás, acho que pouco antes da pandemia, quando estava começando a pandemia, quando começou a soar, começaram a falar muito forte sobre o nome do Lula, para que ele poderia ser candidatar, ou poderia se reeleger, a bolsa começou a cair. Isso Caraca. Isso aí é um indicativo. É mesmo? É um indicativo. De desconfiança internacional. Caraca. E, na verdade, não é que eles começaram a mostrar uma negação contra isso. Eles falaram, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, não vamos, por enquanto, não vamos investir no Brasil. Os índices do Brasil começaram a cair muito forte, né? Então, isso foi muito notório. Só que aí, ao mesmo tempo, depois subiu. Isso porque o mercado, ele não analisa em base do que a pessoa fala. Ele analisa em base de um histórico do que aconteceu, o que deixou de acontecer. E quando tem esse histórico tão negativo, desses diversos problemas, acaba que o mercado se retrai e a pessoa o estrangeiro prefere investir em um lugar que tenha mais solidez política do que num lugar que esteja correndo o risco de acontecer esse tipo de problema. Bom, e se chega outro governo, qual que é o seu pronóstico? Sobre o governo Bolsonaro, tem algumas críticas, sim, só que no ponto de vista econômico e de investimento externo, eu acho que é um governo que se dá muito bem com outros países, que tem ótimas relações com outros países, que fez diversos acordos com a Europa, com Emirados Árabes, Estados Unidos. Então, um governo que é bem quisto por outros países. Então, isso gera investimento externo, né? Quais são os principais desafios, incluindo a pandemia que nós acabamos de ter? Quais são os principais desafios agora para os governos? O principal desafio é realmente essa polarização
é um dos principais desafios fora a pandemia, porque as pessoas acabam que estão cegas politicamente. Então, está sempre tendo uma guerra na política. O povo em si não consegue ver, não, esse foi o presidente que foi eleito e agora vamos fazer dar certo com esse presidente. Vamos fazer de tudo para derrubar ele. Aquela história do quanto pior, melhor. Aí você vê notícias de que a despiora da economia, despiorou isso, melhorou isso mais. Então é sempre uma forma de tentar estar derrubando e estar descredibilizando o que está acontecendo. Entendi. Agora, o Brasil ele entrou no BRICS finalmente? Não, ainda mas está em passos, na tratativa, sim, porque está em prazos. E você não acha que, de repente, a entrada do Brasil no BRICS pode prejudicar o relacionamento com os Estados Unidos? Não, acredito que não. Acredito que não. Porque dentro do BRICS estão países como a Rússia, onde que tem um conflito total, e também está a China, então é completamente outra... Mas o Brasil já tem comércio com a Rússia já há muito tempo, né? O Brasil realmente, o país que o Brasil precisa, para a questão de agrotóxicos, que é extremamente importante para o agro. O agro é o trem que leva o país. E quem fornece agrotóxico para a gente, desde sempre é a Rússia. E o novo acordo que foi feito agora também. Então a relação com o Brasil, com a Rússia, sempre foi muito boa e vai continuar sendo. Cara, mas é muito louco esse negócio. A política é muito doida, né? Porque assim, você tem que sempre estar político, fazendo política mesmo. Né? Porque assim, eu dependo da Rússia para ter o agrotóxico, sei lá, os caras dependem do café do Brasil e aí vai. Isso que, por exemplo, a Rússia agora teve a guerra com a Ucrânia. Ainda tá. A gente não pode chegar e o nosso governo tomar um partido de que, não, acho que a Ucrânia está certa, então vou gerar sanções contra a Rússia, se a Rússia é um grande parceiro comercial. Uhum. Então isso aí é um problema, um conflito que eles têm que ter entre eles, e o governo brasileiro não tem que se meter nisso. E como você vê os casos de violência eleitoral? Violência eleitoral que se diz em qual sentido? Violência eleitoral, de tudo que acontece nas eleições, que acaba sendo bastante agressiva. Das brigas, a pessoa por polarização. Sim. Aquilo que eu falei, é uma coisa extremamente estúpida, né? Uma coisa que não leva ninguém a nada, só leva a problema, a violência. E as pessoas, quando querem tentar mudar a opinião de alguém, não podem partir para um lado de agressivo, violento. Tem que ser com argumento, tem que ser com fatos, tem que ser com conversa, conteúdo, né? Conteúdo. Sim, mas você acha que existe alguma solução, por exemplo, para neste período eleitoral não chegar a isso e as pessoas realmente votarem com conhecimento de causa? O que pode ser feito? Cara, a solução para isso é que, infelizmente, a pessoa que quer resolver a coisa na ignorância, ela é difícil de mudar a cabeça dela. Mas as pessoas terem um pouquinho mais de consciência, lerem um pouco mais, tentarem ser mais calmas numa conversa. Mas lerem aonde? Qual é o conteúdo que eles poderiam chegar a ter acesso? Porque eu sempre digo que tem que ter os dois lados da história, né? Não pode ficar só com um lado da história. Então, aonde que eles podem se informar que você indica? Então, na internet você acha de tudo. A pessoa que tem um viés mais de esquerda, que ela queira convencer alguém de um viés de direita, ela lê, busca lá o histórico do governo que ela apoiou, do governo do Lula, que seja, e vê ali o que foi bem feito ali, e traz e apresenta como argumento. Da mesma forma, a pessoa que apoia um governo mais de direita, lê ali e vê o que ela traz, o que tem de fato, o que tem de argumento positivo para trazer. Não adianta xingar um outro de defensor de... Vocês sempre podem falar essa palavra? Pode. De defensor de vagabundo e o outro de genocida e que vai ficar nisso. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais... Porque eu acho que não recebi a resposta que eu queria de você. Eu sempre... Vou voltar a repetir. Vou voltar a repetir? Não. Vou repetir. Nós sempre temos que ler, na minha opinião, os dois lados, né? Sim. Tanto um como o outro. Porém, na internet existe muito fake news, existe muita informação que por aí não é, e a gente nunca sabe o que realmente é de fato. Você indica, por exemplo, aonde você se informa, tanto de um lado como do outro lado, que você possa indicar as fontes para as pessoas, de repente, se informarem também e tirar a sua própria conclusão? Cara, a forma como eu me informo é o seguinte: eu recebo uma notícia você recebe de tudo quanto é portal.
você recebe a notícia, você vai ouvir o contraponto. Se a notícia é desfavorável àquele lado político, você vai ver a explicação daquele lado político. E aí você vai analisar o que bate, o que não bate naquela história ali. Porque toda história tem dois lados. Só que os fatos vão estar de um lado só. Então a gente tem que analisar quando tiver uma notícia. Eu acho que essa eleição, cara, vai ser a eleição mais suja da história com relação a fake news. E a gente viu isso aí há pouco tempo atrás. Na última sexta-feira aí saiu uma fake news que foi a coisa, para mim... Qual que foi? Mais baixo nível que pode chegar a alguns portais de mídia e blogueiros. O que saiu? O que acontece? O Bolsonaro participou de um evento de pastores evangélicos em Minas Gerais, se não me engano. E depois foi embora e foi de avião para São Paulo e a primeira-dama ficou para discursar e tudo mais. A primeira-dama ficou e tirou foto com diversos apoiadores, fez uma fila de mais de 100 pessoas, normal, que ela é uma pessoa muito benquista. Claro. Todo mundo quer tirar uma foto com ela. E aí a atual esposa do Guilherme de Pádua tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro, normalmente como uma fã qualquer que entrou na fila e tirou uma foto com a Michelle Bolsonaro. Alguns portais da mídia pegaram essa foto da rede social da mulher do Guilherme de Pádua e colocaram que o Bolsonaro e a Michelle tinham se reunido para um almoço com o Guilherme de Pádua. Caraca, que é o assassino da Daniela Pérez. E a esposa dele. Nossa. Tentando associar o Bolsonaro a um almoço íntimo a um encontro de casais. Caraca, velho. Com um cara e não teve esse almoço? Um assassino. Não teve esse almoço. Bolsonaro não estava no local. Guilherme de Pádua não estava no local. O que aconteceu foi que a atual esposa dele, a Michelle Bolsonaro não teria como saber quem era, pediu para tirar uma foto. E mesmo se soubesse quem era, ela ser casada com um cara que já cometeu um crime bárbaro, um crime terrível, e que eu acho que ele teria que ter pago até mais... Mas ela ser casada com um cara que cometeu um crime não torna ela automaticamente uma criminosa a ponto de ser proibida de tirar uma foto com alguém. Cara, que doideira. Vira uma guerra, né? Na política vira uma guerra. Mas você não acha... E tentar associar isso, tentar associar o Bolsonaro, além de ser uma fake news covarde, tentar relacionar o Bolsonaro a esse almoço com o Guilherme de Pádua, além de ser covardia, ainda chega a ser maldade com a própria mãe da menina que a Carla Pérez. Ok, e agora existe alguma medida protecionista, por exemplo, para essa guerra de fake news nas redes sociais? Existe alguma lei, né? Alguma lei, né? Tipo algum filtro ou alguma medida? Existe a lei, mas só que é arbitrário, porque quem decide o que é fake news ou não é o TRE. E não existe, não tem definição exata de o que é, o que não é. É subjetivo. Isso aí, por exemplo, qual foi a medida tomada contra isso? Nenhuma. Não teve. Mas não existe, por exemplo, assim, eu não sei como é que é, talvez você consiga me dizer. Por exemplo, a gente está numa época de eleições, aí tem vários, né? Tipo, tem os dois aí que estão aí acima das pesquisas e tal. Tem outros partidos e outros políticos estão ali, né, tentando entrar nessa briga, que falam que vai ter a terceira via ou não vai ter a terceira via, não sei o que lá. Mas, assim, reforçando o que a Lola perguntou, por exemplo, se eu sou um político e que eu entro, um exemplo, sou candidato agora à presidência. Uhum. E aí eu crio um monte de histórias de um candidato ou de outro, de direita e de esquerda, para tentar derrubar e para tentar surfar na onda. Como é que isso não existe uma fala, cara, isso você não pode fazer? Isso é punível, é crime, só que quem decide é o TRE. E a gente vê que, não sendo leviano nem nada, eu vejo que pesa mais para um lado do que para o outro, porque eu vejo fake news de um lado que não sofrem consequências nenhuma. E do outro lado a gente tem inquéritos
de supostos atos antidemocráticos que são completamente absurdos. Entendi. Onde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no inquérito das fake news, o mesmo ente, que seria o STF, é a vítima, o acusador, o investigador e o punidor. Como é que não vai ter um inquérito em que os 4 entes do inquérito são a mesma figura? Entendi. Coisa... É complicado. Você acha que existe ameaça para a democracia no Brasil hoje em dia? A ameaça para a democracia no sentido de se instalar uma ditadura, não. Dessa forma, não. Mas a ameaça para a democracia, eu acho, é a desinformação proposital. Aquela desinformação para tentar, por exemplo, esse exemplo dessas fake news, aquela falta de informação para tentar sacanear, né, de verdade. Isso aí, para mim, é uma ameaça à democracia. Agora, de questão de um golpe, de ditadura, de qualquer um dos lados, não acho que não. E qual que é a sua análise em relação a armas livres no Brasil? Então, armas livres, somos contra, mas da forma que está acontecendo hoje em dia, não são armas livres. A pessoa tem que passar toda por um processo, tem uma avaliação psicológica, tem um processo de antecedentes criminais. Antecedentes criminais tem prova de tiro, você tem que ter um aparato na sua casa para você guardar a sua arma. Então, eu sou a favor do cidadão de bem que comprovar que tem uma personalidade idônea e que cumpre os requisitos tanto psicológico como de histórico criminal, ter direito, sim, a se defender com uma arma de fogo. E você realmente acha que as pessoas passam por todos esses processos? Eu acho não, eu tenho certeza, isso está na lei. Claro, mas uma coisa que esteja na lei, outra coisa que seja cumprido. Porque se a gente consegue comprar um diploma universitário, como que a gente não consegue comprar um certificado para portar armas? Ah, mas aí já é um caso criminal. É o caso que quem está expedindo esse certificado está cumprindo a lei, está cometendo um crime. Está descumprindo a lei, está cometendo um crime. E aí é caso de investigar e botar na cadeia a pessoa que faz esse tipo de coisa. Entendi. Mas tem que ser comprovado, claro. Eu acho que assim, a política hoje tá, assim, a gente é diferente a política, por exemplo, presidencial, estadual, ou não, é tudo igual. Tipo assim, é o mesmo critério para quem está disputando, sei lá, prefeitura. Como assim? Não entendi bem a pergunta. Define ela um pouco, porque eu acho que é... Do tipo assim, por exemplo, se eu quiser... Um exemplo, tá? Eu vou me candidatar a presidente ou governador ou prefeito. Sim, as regras... As regras são as mesmas ou não, as regras para a campanha são as mesmas, mas as suas atribuições são totalmente diferentes. Cada um vai ter o que ele vai ter que cumprir... A regra no sentido que você está dizendo de campanha... De campanha. São praticamente as mesmas. E você acha que, por exemplo, agora as regras desses 45 dias, né, eles são mais rígidas ou não? E se algum candidato se extrapola? Como assim se extrapola? Se extrapola, de repente ele passa, ele não cumpre com as regras. Porque tem um tempo, né? Tem um tempo de não horário, só o tempo, não é ele isso, também tem certas condições que ele tem que cumprir, né? Ele não pode falar algumas coisas, ele tem que fazer outras. Tá mais rígidas, não tá mais rígidas? E o que acontece com os candidatos que não cumprem? Elas estão mais rígidas, sim, devido a situações de fake news, etc. Só que o problema é que estão mais rígidas no papel. A gente tem que ver como é que isso aí vai ser aplicado na prática, porque, como eu falei, a gente está vendo fake news que não tá tendo problema. Está passando e não está tendo repercussão. E o eleitor está hoje em dia mais engajado ou continua mantendo o mesmo nível de informação, desinformação? Não, eu acho que com o advento das mídias sociais, até com podcast, podcast contribuiu demais nesse cenário, o eleitor está mais engajado, está buscando se informar mais, está tendo mais informação e está perdendo aquele empoderamento da mídia tradicional, que é a mídia tradicional que ditava o que era verdade, o que era mentira. Hoje em dia a gente tem diversos outros meios para se informar e ter um contraponto. Isso é muito importante. E o movimento pelo voto consciente realmente funciona? Está ajudando? Eu acho que sim, né, cara? Eu acho que sim. Realmente é extremamente importante que a pessoa, antes de votar,
tenha consciência total do que está acontecendo. Quando tem uma notícia, alguma informação, busca o contraponto de outra forma. Se você recebeu... Vamos botar aqui um exemplo. Você recebeu uma notícia com viés de esquerda. Tenta ver o contraponto na viés de direita. E o contrário é válido. Recebeu uma notícia de viés de direita. Tenta ver o contraponto do viés de esquerda e tenta chegar ali na sua opinião e no fato. É o que eu falo sempre. Porque toda história sempre tem dois lados. É o que eu sempre falo. A informação de um lado, a informação do outro, e você depois tira as suas próprias conclusões. Isso aí. Agora, se tiver segundo turno, quem você acha que deve crescer mais, Lula ou Bolsonaro? Cara, não deve, mas poderia, isso eu quero dizer. Não entendi. Não que deve crescer, poderia crescer mais. Isso eu quis dizer. Cara, eu acho que o Bolsonaro tende a crescer mais. Por quê? Porque o Bolsonaro teve um governo que foi extremamente prejudicado pela pandemia. Teve um primeiro ano, depois 2 anos de pandemia, agora uma recessão devido ao pós-pandemia. E a gente teve um governo do Lula que não teve nenhuma dessas alterações, mas que foi extremamente manchado por corrupção, coisa que não aconteceu no governo Bolsonaro. Então eu acho que o brasileiro tende a ir para o lado de quem parece mais confiável. Entendi. E na sua opinião, quais foram os erros de cada partido? De cada partido ou de cada lado político? De cada lado político, vamos falar isso assim. Porque o Bolsonaro é um cara praticamente sem partido, né? Ele estava no PSL, foi pro PL, de cada etc. governo, de cada lado político. Governo. Então, vamos lá. Para falar sobre os pontos negativos do PT, eu vou precisar de uns 4, 5 horas de podcast, é complicado. Vamos tentar resumir isso para entender. Resumindo, extremamente manchado de corrupção, uma política econômica desastrosa, que parecia boa no início, a liberação de crédito desenfreada, mas se provou depois uma péssima política quando chegou a recessão no governo da Dilma. E basicamente isso. Agora, no governo Bolsonaro, eu vi muito erro na parte de comunicação, sabe? A comunicação... Que foi criticado desde o início. A comunicação muito ruim. O Bolsonaro ganhou muito voto por ele ser aquele cara autêntico, aquele tiozão do pavê que chega e fala o que pensa na aquele lata. Tiozão que chega no final do ano e fala, é pavê ou pra comer? É isso. Mas acabou que esse lado positivo dele acabou também se transformando num lado negativo. Porque uma coisa é o candidato, outra coisa é o cara quando está na cadeira presidencial. Ele precisa ter um pouco mais de zelo, ter um pouco mais de cuidado. E a comunicação foi muito falha. Tinha muita coisa ali que foi jogada para cima do governo, para prejudicar o governo, que poderia ter sido resolvida facilmente com a comunicação explicando direitinho uma assessoria, as coisas. Uma assessoria, melhor. Uma comunicação. Mas aí chegava dele se extrapolar e falar um monte de besteira. Então a comunicação foi péssima, principalmente na gestão da pandemia. É isso que eu ia falar, porque você não acha que de repente isso também pode prejudicar ele, do jeito como ele levou o assunto da pandemia, digamos, não posso dizer pouco a sério, mas com um pouco, tirando um pouco, quitando um pouco o peso, sabe? E do jeito como ele falava no início, quando ele aparecia sem máscara, ele falava que não tem que usar máscara, que isso é simplesmente uma gripe. Gripezinha. Vacina, você não acha que isso também, de repente, fica um pouco na memória das pessoas, que foi recente? Sim, eu achei que ele errou bastante na comunicação da pandemia. Até porque... Na condução, mais que nada, no início. Na condução em si. Eu até concordo, de certa forma, que o lockdown que foi estabelecido no Brasil foi um pouco além da conta e foi excessivo e acabou prejudicando muito a economia. Poderia ter sido feito de uma forma um pouco mais... talvez um isolamento vertical, alguma coisa desse tipo. Não sou médico também para falar. Mas eu acho que se ele tinha uma opinião diferente, ele teria que ter colocado um médico gabaritado que tivesse essa opinião parecida para explicar para a população e para tomar as medidas da forma, e não dessa forma extrapolada de ele falar isso, falar aquilo e... Não, tinha que ter algum respaldo ali para ter essa ideia de isolamento vertical, desse tipo de coisa. Porque realmente... Porque o cara quando tá com um cargo muito... Né, tipo presidente, tudo que você fala é muito
né, muito... Qualquer pessoa pública tem isso, e mais ainda quando é um líder político. Quando é o presidente, então mais ainda. É, mais ainda, porque o cara fala, é como se fosse uma lei, né? Tipo, olha, não vamos sair mais na chuva. Eu, sem defender o que ele tem feito, porque também acho que ele foi completamente fora um pouco do que deveria ter sido feito, né? Como você diz, deveria ter pessoas especializadas, profissionais, que avaliassem, que estudassem, que realmente determinassem o que é melhor dentro do tamanho do país e dentro de tudo o que acontece aqui, para também não parar a indústria, né? Também não prejudicar tantas pessoas. Mas, por exemplo, eu sempre coloco o caso do país pequeno, que é Chile, e que eles ainda estão com umas restrições maiores que o Brasil a nível de uso de máscaras. Eles só agora que liberaram os lockdowns. O lockdown lá foi muito mais severo que aqui. Eu vivi esse lockdown lá, fiquei parada lá, infelizmente, 7 meses. A China também, o lockdown foi extremamente forte. Agora há pouco sofreu uma variação absurda no número, para cima do número de Covid. Então... Não se sabe, a gente não tem certeza absoluta de nada. Mas é aquilo. Não defendendo o Bolsonaro, mas também tem um outro lado da história. Ele também errou bastante na gestão da pandemia, mas para tentar defender um pouco a economia, porque a doença mata, mas a fome mata, o desemprego mata, tudo isso mata. Então teria que ter um meio termo para a gente não derrubar a economia de tanta agressividade e combater o vírus de uma forma um pouco mais inteligente. No caso do Bolsonaro, desculpa eu te interromper, você não acha também que a religião e uma afetividade poderia prejudicar ele um pouco nas eleições? Porque eu ouço bastante isso. Não, acho que não prejudicaria, porque que medida que o governo Bolsonaro tomou de uma forma que não seja laica, de uma forma pendendo a alguma religião? Não tomou. Que medida que o Bolsonaro tomou para prejudicar de alguma forma o público homossexual? Não vi nenhum... Mas por que então existe esse... Não, é só para você depois não sofrer as críticas na internet. Mas por que você acha então que tem essa negação deste público, da comunidade, por exemplo, homoafetiva? Porque uma das coisas principais, eu vejo que não vou generalizar, mas grande parte da mídia tradicional, devido ao poder que perdeu com a eleição do governo Bolsonaro, tenta atacar ele de outras formas. E aí tentam colocar a pecha de diversas coisas que não tem cabimento. Vamos supor, fascista. Não tem cabimento para chamar ele de fascista. Os pilares do fascismo, nenhum deles se apresenta no governo. Posso até falar sobre quais são os pilares depois, mas... É bom falar. Vamos lá. O fascismo, ele envolve controle estatal sobre as empresas. As empresas são controladas pelo Estado, os sindicatos. O Bolsonaro acabou com o imposto obrigatório sobre o sindicato. O fascismo envolve perseguição religiosa. Não teve perseguição religiosa no Brasil. O fascismo envolve repressão e censura da imprensa. A imprensa bate no Bolsonaro 24 horas por dia e ninguém nunca teve uma sanção do governo. Cara, como é que esse governo é fascista? Não tem lógica. Um governo que deixa a imprensa bater nele 24 horas por dia, todo dia. Envolve adoração à imagem do líder. Você vê estátua do Bolsonaro? Você vê quadro do Bolsonaro sendo idolatrado? Não vê. Então, nenhum dos pontos que definem o fascismo acontece no governo. E nego vai lá e joga fascista. Da mesma forma, homofóbico. Não tem atitude, não tem nada que seja contra a população homoafetiva e jogam lá homofóbico. Mas homofóbico por quê? O que foi feito contra? Essa é a minha pergunta, porque eu quero saber qual que é o ponto que irrita ou que incomoda as pessoas neste assunto relacionado ao Bolsonaro. Eu acho que, na verdade, não irrita as pessoas. Eu acho que isso é uma tentativa da imprensa de colocar pechas e o que colar, colou.
Eu acho que é tentativo, da mesma forma que o fascista, da mesma forma que o genocida, da mesma forma que Mas você sabe que eu trabalho nós trabalhamos com o Lu também, e eu trabalho na emissora com muitas pessoas que claramente são da comunidade LGBTQI e eles realmente são contra o Bolsonaro. Eu nunca quis, porque eu não gosto de entrar nesses assuntos, não vou ficar perguntando para eles por quê. E por isso que eu quis saber isso agora de você, qual a sua opinião. Você acha que é só a imprensa, então? Se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar, olha, o que você acha que o governo Bolsonaro fez contra a comunidade homoafetiva? Ele não vai ter o que te falar. Não tem o que te falar. Eu acho que é de tanto a imprensa colocar na cabeça essa pecha de isso acaba entrando na cabeça das pessoas. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Parando para pensar, você tem algo de razão nisso que você está falando, porque no que você falou de que ele não pode ser denominado como fascista, até porque eu acho que é extremamente forte. E só as forte, pessoas. Eu que veio de um país que passou por uma guerra e sabe o que é. Basta você botar ir num livro de história ou colocar no Google quais são as características do fascismo. Vai ter lá uma lista com umas 10. Você lê e você vê. Isso aqui tem no Brasil? Isso aqui tem no Brasil? Você vai, todas as páginas você vai ter que não. Então, isso que você está falando, e realmente, porque se o próprio Bolsonaro, eu insisto, eu não defendo nenhum nem outro, né? Só analisando no que você acabou de falar, se ele fosse em contra da comunidade, a primeira coisa que seria cancelada seria a parada gay. Isso aí. E ela aconteceu há pouco tempo atrás, então não tem tanta perseguição, eu acho, ou sei lá, ou não existe de por si. Mudando um pouco de assunto, quais são as vagas dos deputados mais disputadas? Mais populares, mais disputadas pelos candidatos? Mais concorridas pelos candidatos. As vagas mais concorridas... Dos deputados. Deputado, quero ser deputado federal, então quero ser... Acho que deputado federal, né? Federal mais concorrido, né? Tem que ter quantos mais votos para ser? Tem que ter, mano. Cara, varia muito do índice partidário, entendeu? Porque tem deputado federal que precisa, para se eleger, pode ter 5 mil votos. E tem outro que precisa ter 25 mil. Caraca, velho. Então é uma conta extremamente complexa. Acho que eu consigo 5 mil votos. Você? Vai depender, mano. Vai depender do seu partido. Vai depender do seu partido, vai depender do seu... Cada partido tem É uma conta que é feita de acordo com a quantidade de deputados que o partido elege. Entendi. Também votos excedentes de outro deputado. Que vai pro outro, né? Pode ser para outro. Caraca, então que doido, velho. É uma matemática mirabolante que você só consegue fazer no papel mesmo ali, fazendo bastante conta. Eu acho muito... eu não entendo, eu acho muito difícil, cara. Porque, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, que é outro esquema de política, né? É outro esquema. É totalmente diferente, que tem, você vai lá, você vai fazer uma campanha nesse lugar, você ganha em tal lugar, daqui a pouco pede outro lugar, não sei o que. Nos Estados Unidos não é o presidente, por exemplo, não é eleito por número total de votos. Cada estado tem seus delegados. Então o estado tem X delegados. Ele ganhou naquele estado, ele ganhou, vamos botar aqui, o estado tem 20 delegados, ele ganhou 20 votos. Certo. O outro estado tem 5. Aí ele ganhou, vamos supor que ele ganhou de 90% naquele estado. Mas ele ganha 5 votos. Mano, olha que doido isso, velho. Então é para ter um sistema de pesos e contrapesos ali dos estados que tem mais importância. Assim, acho que é mais difícil que aqui, assim, numericamente falando, a matemática que você vai falar o Trump, por exemplo, foi quando foi eleito, teve menos votos totais do que a Hillary Clinton. É mesmo? Mas ganhou nos estados que eram mais importantes. Que tinha mais delegados. Isso, velho. Isso é louco demais. Sobre as complicações, as dificuldades das eleições atuais, você já comentou. Acredito que você acha que são fake news, que essa falta de informação ou excesso de informação negativa ou incorreta, né? E a previsão para as urnas? Sua previsão para as urnas? O que você acha que vai ganhar, não é isso que você fala? Não, mas que nada, previsão para as urnas, como que vai concorrer? Como que vai ocorrer? Vai ser a disputa, vai ser entre Lula e Bolsonaro, né? Não tem para onde correr, até porque, na verdade, não existe terceira via, né, cara? Porque... o pessoal tá falando muito da terceira via. Cara, quando uma terceira via é forte o suficiente para ter alguma chance, ela não é mais a terceira via, ela já é a segunda. Então não tem espaço para a terceira via. Vai ser a disputa ali entre Lula e Bolsonaro. Não tem muito...
E você acha que quem que vai levar essa aí? Cara, eu acho que o Bolsonaro vai levar. Você acha que o Bolsonaro vai? Até pelo histórico do Lula ser bem controverso, ser bem complicado, então... Mas você não acha que essa questão toda principalmente da pandemia, que o pessoal bate muito no Bolsonaro, com a questão dessa administração da pandemia... ele falou... Você não acha que isso não vai complicar a eleição do Bolsonaro por conta Cara, a gestão da pandemia do Bolsonaro, não acredito que tenha sido desastrosa. Acredito que tenha tido erros. Como uma doença nova, uma coisa nova que surgiu, então ninguém sabia lidar direito com aquilo. E aí teve alguns erros sim na gestão, só que erros tentando acertar, tentando que o Brasil não sofresse tanto. Já no outro governo a gente tem um histórico do maior esquema de corrupção da história do mundo. Então a gente bota de um lado aqui alguns erros numa gestão de uma doença nova para um histórico de maior esquema de corrupção da história do mundo, acho que pesa um pouco mais esse lado, né? É complicado, né? Porque o que é complicado nessa história toda é que, assim, na questão da pandemia, o que eu vejo assim é que pesou muito é a questão da vacina, né? Que a vacina, ela teve um atraso grande. Mas isso da vacina aí também tem muita coisa que está omitida em relação a isso aí. Vamos lá. Por que teve um certo atraso na compra da vacina? A bula da Pfizer, que foi a primeira vacina oferecida, a bula da Pfizer dizia o seguinte: não temos conhecimento dos possíveis efeitos colaterais e não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Ou seja, você nem tem conhecimento do qual mas você já não se responsabiliza. E outra, para eles venderem ao Brasil, eles exigiram imunidade na justiça brasileira, ou seja, eles não poderiam ser processados por nenhum fórum da justiça brasileira. O fórum para entrar na justiça seria o fórum em Nova York, teria que ser processado por lá e julgado por lá. Teria que isso aí estar na lei, em forma de projeto de lei aprovado. Caraca, velho. Então é muito complicado você fazer uma compra de uma vacina para você colocar no corpo da tua população, sendo que a empresa não te dá nenhum respaldo e bota tudo para tua responsabilidade. Agora é interessante, isso aconteceu só no Brasil ou aconteceu também em outros países? Essas exigências, você não tem informação? Ou tem? Olha, essas exigências, eu não sei se aconteceu em todos os países, mas eu sei que nos Estados Unidos, eles exigiram para vender para os Estados Unidos 7 anos de sigilo sobre possíveis efeitos colaterais. Caraca. Pediram como exigência e foi derrubado depois, futuramente. Mas exigiram 7 anos de sigilo. Eu posso até ser criticada por isso, mas essa guerra dos laboratórios... Infelizmente, essa guerra, eu poderia dizer esse negócio, não quero dizer palavras fortes para depois a gente não ser cancelado. Mas essa guerra dos laboratórios é complicada. A indústria farmacêutica é muito forte, né? A indústria farmacêutica ela é uma das maiores organizações do mundo. Então, é complicado... ter um contraponto nesse caso. Complicado ter um contraponto, então complicado ter domínio, complicado saber realmente o que acontece. E a gente é vítima disso. E fora que também a gente acaba que fica refém muita gente está refém do cancelamento. A gente não pode conversar sobre outras opções, entendeu? Por exemplo, o Bolsonaro falava sobre determinado remédio no início da pandemia. E era rechaçado esse discurso. Tinha outros, não era só o Bolsonaro, tinha outros médicos que eram a favor desse tratamento precoce, eram rechaçados, eram cancelados, era dito como discurso de fake news. E semana passada saiu um estudo de Harvard comprovando que tem certa eficácia sim no combate ao Covid, esse medicamento, que talvez... Até seria bom nem falar, porque já falam que não, mas a gente teve faz pouco tempo atrás, a gente teve a doutora Nise Yamaguchi,
Yamaguchi, né? Denise Yamaguchi, que ela também defendia essa tese. Mas o problema também, cara, é porque assim, saúde é um negócio muito doido, porque assim, se tratando de saúde, o organismo é muito diferente do outro. Então, tipo assim, um remédio que vai dar certo com a Lola pode não dar certo comigo. E pode dar certo com você. É muito... Sim, logicamente. Né? Isso também a gente está sujeito a isso, mas tem um padrão comum só que tem... É complicado, tem né? Tem coisas que de repente preferem omitir por aqui para vender mais ali, criar... Tem que deixar haver discussão. Tem que deixar. A pessoa eu não sou médico, mas tem que deixar os médicos que têm opinião contrária dar a sua opinião contrária. E trazer os argumentos, para ver se realmente os argumentos fazem sentido. O cara estudou para isso anos e anos da vida dele. Se o imunologista tem uma opinião contrária, vamos ouvir ele. Vamos ver os resultados dele. É isso aí. Agora futuramente, era praticamente um crime você falar naquele remédio contra a malária antigamente. Agora são um estudo de Harvard que ele é eficaz. Caraca, velho. Rafael, o distúrbio que está acontecendo nos Estados Unidos, que sabemos a situação que está passando aqui é bem complicada, você acha que isso pode afetar as eleições aqui no Brasil? O que está acontecendo nos Estados Unidos? A inflação, excesso de inflação, todo um problema, todo um distúrbio que está vivendo agora nos Estados Unidos. Eu acho que pode influenciar sim. Você vê... Você tem que se basear na experiência do outro. Assim como na Argentina. Tanto na Argentina como nos Estados Unidos. Foi trocado um governo de direita, por um governo de esquerda. E você está vendo o que está acontecendo nesses países. Os Estados Unidos, ainda como tem uma economia muito consolidada, está sofrendo até um pouco menos, mas está sofrendo. Agora a Argentina está um caos. Mas a Argentina também está num caos, porque é um governo completamente corrupto, tá? Que vem já de geração em geração e que praticamente virou um negócio de família. E amigo do Lula. Aí. Mas por que só tem direita e esquerda na política? Não tem direita, esquerda, direita... Não, mas tem muita. Tem muitas vertentes da esquerda. Tinha que ter outras, porque... Tem esquerda, democracia esquerdista... Tem esquerda mais socialista, tem esquerda comunista, tem o... Mas sempre tem democracia também esquerdista, ou esquerda democrática, como esquerda fala? Socialista, mas não tem esquerda democrática. Sempre tá ou esquerda ou direita. Que nós estamos acostumados a falar mais assim, porque né? Porque é mais fácil para a pessoa se guiar, né? Sim, mas são muitas as vertentes. Porque eu sou totalmente... Mano, sou muito burro em política, muito. Não tem nada. Eu vou... Pelo que eu vejo. Por isso você tem que se formar com o Rafael e que outras pessoas para você aprender mais. Como disse o Rafael, para não ser dominado por aquele que você não quer ser dominado. Verdade. A direita também tem muitas vertentes. Você vê, por exemplo, dá um exemplo aqui. O MBL, que tem bastante relevância. Eles são de direita e são contra o Bolsonaro. Então... São duas vertentes que pensam direita de uma forma diferente. A direita não é uma pessoa, a direita não é uma figura. Caramba, que doideira. A direita é um conjunto de ideias. Como a esquerda. Você participa nas causas sociais? Você tem projetos? Sim, eu tenho um projeto social chamado Doe Amor, que eu sou empresário, né? Então, eu junto com alguns colegas empresários, a gente se reúne, eu sou do Rio, a gente se reúne lá no Rio para fazer doações. Aí doamos cestas básicas, na época de frio, roupas de frio, para moradores de rua. A gente faz... bom, isso aí Se junta todos, todo mundo faz uma doação bacana, depois a gente vai, compra e faz a distribuição para quem está precisando. Mas também você, que eu saiba, essa Doe Amor, que é essa empresa que você está falando, essa causa, digamos, social, vocês também doam bolsas de estudo, vocês também fazem recuperação das pessoas químico-dependentes? Na verdade, a gente está com um projeto de evoluir para isso. Por enquanto, a gente está dando peixe, mas a gente está querendo ensinar a pescar também. A gente está querendo, com um projeto nas comunidades carentes, de instalar cursos profissionalizantes, que são cursos que têm um resultado para a pessoa mais rápido. Por exemplo, cabeleireiro, padeiro. Cursos técnicos. Cursos técnicos que a pessoa vai fazer aprender um curso rápido ali, e já vai trabalhar. Vai sair ali, vai trabalhar e já vai pescar o peixe dela, não vai precisar mais receber o peixe de um terceiro. Tá certo. E sobre os químico-dependentes, vocês também têm esse projeto? Então, isso aí a gente ainda está para avaliar. Queríamos encaixar nesse processo de
cursos profissionalizantes, mas a gente sabe que é mais complicado porque são pessoas que não têm mais resistência a ir para esse tipo de lado. Teria que ser um tratamento, ter um... Em conjunto com médicos, aí a pessoa tem que querer também, né? Uma estrutura. Né, além disso, a pessoa tem que querer. Então, que é o caso que às vezes não quer. A gente não pode fazer nada compulsoriamente com ninguém. Então, a gente tá pensando nisso, tá estudando isso de alguma forma que a gente possa fazer, mas a gente precisa também de uma estrutura médica. Isso mesmo. Porque o curso profissionalizante, você precisa de uma estrutura menor. Você tem o profissional que você te ensina a ser padeiro e você... beleza. Agora, para tratamento de químico-dependência, você precisa de uma estrutura muito maior. Você precisa ter médico, você precisa ter enfermeiro, você precisa de um local adequado para aquela pessoa ser tratada. Responsabilidade muito então, maior. Então, é bem mais complicado mas é um sonho que a gente tem de poder estar ajudando também nas comunidades dessa forma. Ah, legal. Mano. Isso é no Rio, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso é muito legal se tivesse, por exemplo, patrocinadores que patrocinassem, por exemplo, as farinha de... Pô, isso farinhas para fazer pão. Aí a gente já conversou com alguns empresários sobre isso. A gente teve essa ideia do... fornecer o material que vai ser utilizado ali. E o cara vai fazer, ele vai ganhar o dinheiro para fazer pão, ele vai estar ajudando outra pessoa. Mano, isso é incrível isso aí. E eu tenho um patrocinador, né, na mente, de repente, que ele pode patrocinar, sabe, trigo, levadura, cerveja. Cerveja. Só tem trigo na cerveja. Não, isso é incrível, imagina, porque eu acho que eu acho que é tudo questão de desenhar um projeto, né? Isso do tipo, unir as pessoas. Unir as pessoas. O cara vai te doar, vou doar tanto de sei lá. Eu acho que pode até calcular, vou te dar uma ideia. Um exemplo, o cara vai te doar massas, farinha, né? Que dá pra fazer 1000 pães. Você vai doar 500 pães. E 500 você vai vender. Esses funcionários que estão trabalhando ali, eles estão trabalhando, estão remunerados, ele está recebendo o salário dele, só que vai ser vendido 500 pães. Desses 500 pães, vai estar pagando o salário deles. E os outros 500 vai estar sendo... Sabe o que eu estou falando? Uma boa ideia. É um formato legal. Uma boa ideia. Porque aí o cara que vai te doar, ele vai te doar a primeira vez, depois ele vai te vender por um preço menor e aí vai virar uma rede de ajuda mútua, sabe? Tipo, tá ajudando o cara, o empresário, tá ajudando o cara que tá trabalhando pela primeira vez, tá produzindo, eu tô fazendo pão e tá dando para 500 pães para as pessoas. Seria bem legal. A questão da pandemia atrasou um pouco essa questão do curso profissionalizante que a gente tava pensando. Aí a gente focou mais naquela ajuda imediata mesmo. Que as pessoas precisavam mesmo no momento para sobreviver. Agora a gente está correndo atrás dessa parte profissionalizante, porque... Não, mas é uma boa ideia, cara. Pensa nisso, porque pode ser uma coisa que eu pensei agora, Gano. Foi um negócio que... Pô, você é bom de ideia. Não é? Você viu? Com certeza, gostei. Porque pode ser uma coisa que seja uma rede muito grande. Começa a aumentar isso de 500 para 2.000 e depois vai. E todo mundo se ajudando. O cara, o empresário que tá vendendo o pão, a farinha, o outro que tá trabalhando fazendo o pão, tá se dando o dinheirinho dele. Seria ótimo. Ia ser da hora. Rafael, bom, e além de todos os projetos que a gente já sabe, tem mais projetos que você pode contar? No projeto social, não. No projeto social. Projetos seus. Projeto meu, eu não... Você diz em questão política? Questão política, questão de empreendedorismo. Então, eu não tenho nenhuma pretensão política de nada, não. A minha vontade mesmo, quando eu resolvi começar a cair nas redes sociais com meus vídeos, é ajudar a população a ter um outro contraponto das coisas que acontecem. E entender um pouco da política, né? Porque, tipo, eu não entendo, velho. Isso, ajudar a população a entender a política, porque é extremamente importante. Vai ser quem vai governar a gente 4 anos. Então a gente tem que ter as informações corretas. Não adianta temer informação, ter uma informação desconexa. Então, foi o meu principal objetivo. Como eu sempre gostei de política muito desde adolescente. Desde muito cedo? Eu nunca trabalhei com política, nunca trabalhei com nenhum tipo cargo público, nem nada, nunca fui candidato de nada, nunca exerci nenhum cargo público, nunca trabalhei para político nenhum. Mas curiosidade de aprender e tudo. Mas gostava de política, desde adolescente gostava de política. Depois que me estabilizei melhor como empresário, falei, vou fazer uma faculdade de ciências políticas, porque eu gosto do assunto. Aí terminei, vou fazer uma faculdade de gestão pública, porque eu gosto do assunto e
Pra mim é um divertimento. Claro, legal. E é importante também, porque principalmente a gente vive, eu digo a gente, eu falo por mim, eu não entendo de política, mas... Você falou isso umas 10 vezes hoje. mais de 10, mas eu acho importante saber sobre, não ficar só nessas informações jogadas. Isso. Né? Porque a gente vai muito pela informação de fulano fez isso. O principal... Não, peraí. Deve ter outro O principal objetivo é esse, cara. O principal objetivo meu nas minhas redes sociais é ajudar a ter informação, trazer informação para a população. Legal. É o que eu quero de verdade, é isso. Legal, Rafael. Pô, Rafael, cara, obrigado. Muito obrigada. Realmente, obrigado você tirou várias dúvidas da gente, né? Você trouxe informação. Você gostaria de divulgar as suas redes para que as pessoas justamente possam ter acesso às informações que você publica? Sim. Por favor. O meu Instagram é Rafael com PH. Tá aqui embaixo aqui, Rafael. Apareceu acabar ali embaixo. E meu TikTok, Rafael com PH, _Guima. Guima com 2 As, tá? E queria agradecer vocês também pela oportunidade. Pô, sou fã do trabalho de vocês. Estamos em casa. Da Lula, seu. Tamo junto. E obrigado aí pela recepção. Pô, foi excelente aqui. Você bebeu cerveja? Oi? Você bebeu cerveja? Tomei um golinho. Rafael, muito obrigada. Obrigado, Rafael. Esperamos mais informações, sucesso para você, né? E tomara que esse projeto saia para frente o antes possível, porque você vai ajudar muitas pessoas desse jeito. E pensa nessa parada do pão solidário, que o cara vai dar massa... Você vai ver. Isso aí vai ser estudado. Vai dar certo pra todo mundo. Vai ver. Todo mundo vai ver. E vocês, muito obrigada por assistirem. Nós, como sempre, aquele like que a gente gosta, inscreve-se, sininho. E agora, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, obrigada, Rafael. Gente. Valeu.